Ruth, depois de Juízes, para quem não... A Ruth é bem pequenininha, é difícil de achar ela. Está entre Juízes e Samuel. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler. Nos dias em que julgava os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela e com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe o pão. E depois vamos ler agora o 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta a Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chama Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar agora, mediante a palavra do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo agora venha falar aos nossos corações, que não venha nada de mim, Senhor Deus, mas do Teu próprio Espírito Santo. Que a Tua palavra seja rema em nossas vidas, que ela seja eficaz, que ela venha dar fruto. E eu repreendo agora todo o cochicho do diabo, do inimigo, sobre qualquer ouvido aqui neste lugar, tirando toda dúvida, tudo aquilo que venha atrapalhar das Tuas filhas ouvir aquilo que o Senhor tem para cada uma que aqui está. Eu já Te agradeço, Espírito Santo, porque só o Senhor tem poder e autoridade aqui neste lugar, de habitar e derramar a Tua unção de poder neste lugar. E aonde há poder de Deus, o maligno não habita. Por isso eu já Te louvo e já Te agradeço, e agradeço pelas vidas que aqui estão e aquelas que por algum motivo não deixaram de estar, e que a bênção do Senhor se estenda a cada uma onde elas estiverem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vemos aqui a história de Noemi, de uma família que morava em Belém. E Belém, todos sabem o significado de Belém? A casa do pão. Belém, o lugar ao qual o nosso Jesus nasceu. Então, Belém, o significado da palavra Belém é casa do pão. E havia crise lá em Belém, uma época de crise, de fome. E o marido da Noemi, o Elimeleque, e sua mulher, resolveram, devido às circunstâncias que eles estavam passando, sair de Belém, do lugar ao qual Deus colocou para que eles estivessem, para ir no lugar aonde viviam os seus inimigos, em Moabe. O lugar que não era o lugar aonde Deus queria que eles estivessem. Então, muitas vezes em nossas vidas não é diferente. Devido à crise, à circunstância, devido a problemas no casamento, né? Problema com o filho, nós tomamos atitudes erradas. Né? Saímos do lugar, saímos da posição que Deus
queria que nós ficássemos e fomos para o lugar aonde Deus não mandou, ou que não mandou que você fizesse. E ela obedeceu ao seu esposo. Mulher sábia, né? Tem que ser submissa ao seu marido. Mas só que a Bíblia fala que a mulher era ajudadora. Então, essa mulher, ela podia muito bem falar, não, querido, nós conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos a história de Abraão, de Isaac, porque teve crises no passado também. Na época de Abraão também teve crise e teve fome. E ele não foi para o Egito. Isaac teve crise, teve fome. Lá em Gênesis 26 fala que houve época de fome, de crise, e Deus falou para Isaac, não saia de Gerar. Fique lá, porque é lá que eu vou te abençoar. Porque é lá que eu prometi aos teus pais, a teu pai Abraão, como ele, você será próspero. Então, Isaac obedeceu e ficou, e foi um homem riquíssimo. Abraão também foi um homem riquíssimo. Então, o que nós temos que fazer é obedecer à palavra de Deus. Porque, conhecedor da palavra, Emelec, Noemi e seus filhos, o que eles tinham que fazer? Não olhar a situação, não olhar o problema. Eles tinham que lembrar que Deus, no meio da crise, vem a restauração. Para ter consertos em nossas vidas, não é na hora que está bom, não é na hora que está tudo bem. Como é que Deus vai formar o nosso caráter se tudo vai bem em nossas vidas? Não, é no meio da crise. Deus deixa nós passarmos por algumas dificuldades para ver como você age. E Deus deixou que eles fossem. E foi grande a perda. Porque o que aconteceu nesses 10 anos? Ela perdeu tudo. Ela voltou viúva de marido e viúva de filhos. Né? Sem filhos, sem marido. E ainda os filhos erraram, porque casou com mulheres que não eram crentes, né? Eram moabitas. Quer dizer, já fez uma mistura errada. Então, foi tudo sem a vontade de Deus. E Deus deixou, e Deus permitiu. E ela só percebeu isso quando ela perdeu tudo. Amém? Então, queridas, não importa a circunstância que você está vivendo, seja trabalho, relacionamento, seja na igreja, seja qual for a dificuldade que você está passando, é mais fácil desistir do que enfrentar. É mais fácil fazer como Noemi. Vamos correr daqui, vamos para esse lugar, que esse lugar é melhor. Mas não vá pela aparência. Eles foram para a aparência. Oh, lá tem comida, lá tem isso, lá tem aquilo. Mas não era plano de Deus. Os planos de Deus para ela era na casa do pão, Belém. Amém? Tanto é que depois fala aqui no 19, que ela mudou até o nome para Mara. Não me chama mais de Noemi, porque Noemi quer dizer feliz. Eu não sou mais feliz. Perdi marido, perdi filho, perdi tudo. Não tem quem me sustente, estou voltando, né? Uma mão na frente, uma mão atrás, sem nada. E ainda com 2 noras para carregar. Então, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, que quer dizer a amargura. Eu sou uma mulher amargurada pela vida. Uma mulher que está achando que Deus não existe mais, que Deus se esqueceu de mim. Era isso que estava Noemi quando voltou para Belém. E só que quando ela voltou para Belém, é ali que ela foi abençoada verdadeiramente. Ela, Ruth, sua outra, a órfã lá, todo mundo foi abençoado. Porque era ali que eles tinham que ficar. Então, nós temos que pensar
que às vezes é mais fácil, se o casamento não está bom, largar o marido, né? Fazer que nem Noemi. A circunstância que eu estou vendo não está boa. Ele não muda, ele não para de beber, ele não para de brigar, o filho que não para de se drogar. É melhor largar tudo e vou me embora. Vou para Moabe. Lá eu vou ser feliz. Não vou estar vendo ninguém fazendo coisa errada. Muitas vezes, muitas mulheres desistem dos seus maridos. E muitas mulheres desistem do seu ministério. Ah, estou tendo muito problema lá com o pastor, ou a bispa, ou o apóstolo, com o diácono, que eu não vou com a cara, ou não sei o que lá. Ah, a professora, alguém pisou no meu pé lá. Eu vou sair daqui e vou lá para outra. Porque lá eu acho que eu vou ser abençoada. Né? Não é mais fácil fugir do que enfrentar? Não é? Ah, lá no trabalho o meu patrão lá só briga comigo, meu patrão é chato, meu patrão é isso e aquilo. Queridas, é nessa circunstância que Deus quer ver como você é. Amém? Como é que você está enfrentando as circunstâncias? Deus vai ver assim, será que ela vai enfrentar? Será que ela vai deixar eu mostrar que eu sou Deus e transformar essa situação aí? Será que ela vai deixar eu ser honrado aí no trabalho dela? De aquelas pessoas que perseguem ela, ver ela ser honrada e ser abençoada naquele lugar? Eu mudar todo aquele clima? Eu mudar a situação? Eu mudar o marido? Eu mudar o filho? Mas não, as pessoas estão preocupadas o quê? De fazer as coisas pelas suas próprias mãos. Era Noemi, era o marido, eram os filhos. Não tem trabalho, não tem escola, não tem dinheiro para pagar a escola do meu filho, eu não tenho dinheiro para dar roupa de marca. Filhas, Deus não quer que você dê roupa de marca para os teus filhos. Sabe o que Deus quer que você dê para os teus filhos? Jesus Cristo. Tem muita mãe que fica assim, ah, não, eu vou trabalhar fora. Mas, às vezes, o dinheiro que o marido trabalha, dá para ela viver. Mas tem muita mãe, que eu não sou contra a mulher que trabalha, porque eu já trabalhei. Mas eu vejo que muitas mulheres, o marido ganha muito bem. Muito. Mas ela quer se autoafirmar. Ela quer, eu prefiro colocar meus filhos na creche, eu prefiro dar as melhores escolas, eu prefiro dar os melhores brinquedos, mas eu não quero responsabilidade. Eu não quero Belém, eu quero Moabe. Eu quero viver a minha vida. Eu quero ter o melhor carro, a melhor roupa, o melhor sapato, de toda a cor, de todo tamanho, porque eu tenho 1000 pés. Mas não quero dar. Não quero educar o meu filho. Joga lá na igreja, a igreja educa. Ela vai para a escolinha, lá fala de Jesus. Não. Se nós queremos mudança, tem muita gente esperando mudança da igreja. Mas Deus está querendo, sabe o quê? Mudança da tua família. A família precisa ser mudada. Para mudar uma igreja, a família precisa ser restaurada primeiro. Tem muita gente preocupada de viver como o mundo rege. Mas nós não temos que viver como o mundo rege. Eu nunca fui, e graças a Deus eu eduquei os meus filhos dessa maneira. Nunca. Ah, é melhor tênis. Ah, melhor blusa. Ah, nunca. É o que puder, vai ter. O importante é ele saber que só Jesus é Jesus da vida dele. É de acordo com a palavra do Senhor, ele tem que viver. É isso que Deus quer que nós, mães e futuras mães, faça pelos filhos. Não é marca de roupa que vai salvar o teu filho. Não é dando o que ele quer que vai salvar o teu filho. O que vai salvar o teu filho é o pão da vida, é Belém. Amém? E Noemi, queridas,
Ela estava nessa situação. Puxa vida, agora não tem mais dinheiro. Melhor eu quero ir. Agora eu vou tirar meu filho de um colégio pago. Ah, não. Eu vou lá no Moab, porque eu vou sustentar, eu vou continuar naquele nível. E não era isso que Deus queria dela. Deus queria ver verdadeiramente o quê? O coração dela. Seu coração está onde, queridas? Na televisão, no Facebook ou na palavra? Quanto tempo gastamos com o pão da vida? Ou quanto tempo gastamos com Moab? Que são as outras diversões das nossas vidas. Vocês já se perguntaram quanto tempo vocês perdem na frente de um computador? Hoje, Facebook. Está né? Todo mundo tem. Eu também tenho, eu também falo. Mas tem que ter aquele momento. Pô, agora desliga um pouquinho, porque pelo menos 15 minutos. Vamos ver a palavra de Deus. Vamos nos alimentar. Né? Vamos ver os nossos valores. Para quê? Para que a gente faça a separação das coisas das nossas vidas. Porque senão, daqui a pouco, a gente realmente está vivendo um momento de crise. Não só crise financeira, como eles estavam vivendo, de fome, mas crise espiritual. Porque você vai se envolvendo com tantas coisas que daqui a pouco são normais. Daqui a pouco vocês estão sendo regidas pelo que o mundo dita, e não pelo aquilo que a palavra de Deus está dizendo para fazer. Então, Deus falou grandemente no meu coração com isso. Por que que ela saiu de Belém? Porque eu vejo lá em Gênesis 26, Isaac da mesma forma, e ele não saiu. Ele obedeceu. E aonde todo mundo não tinha água, que a água era a coisa mais cara naquela época, ninguém tinha água, mas todos os poços que Isaac cavava, saía água. Por isso que ele era o homem mais rico. Aí vinham os inimigos e tampava. Não tinha problema, porque aonde ele colocava a mão, prosperava. Então, nós temos que crer e ter fé, seja onde for, que você plantar os seus pés, que você colocar as suas mãos, a firma pode estar pior, mas é ali que Deus vai te abençoar. É ali que Deus vai ver a tua fidelidade. Vamos ver se no pouco ela é fiel. Por isso que Deus fala na palavra de Deus, né? Ele fala, seja fiel no pouco que eu te dou. Porque se você não é fiel no pouco, como é que Deus vai te dar muito? Né? Muitas mulheres falam, eu não quero viver mais de aluguel, não quero, eu vou para Moab, eu não aguento mais. Mas e aí? Como é que você vive no seu aluguel? Como fosse sua? Ou só porque não é sua, é de qualquer jeito? Né? Porque se você está lá, seus pezinhos estão lá, a sua casa tem que ser maravilhosa como fosse sua. Porque isso no mundo espiritual vai valer muito para Deus. Aquilo que é aluguel, Ele pode te dar. Por quê? Porque você tem cuidado, porque você pinta, porque você se alegra, você agradece, você não murmura só porque tem que pagar todo mês. Não, Deus, obrigada. Obrigada, porque eu estou pagando meu aluguel. Seja uma mulher agradecida. Obrigada que meu marido trabalha. Ou não fica reclamando, que ele ganha só isso, ele só me dá isso, o dinheiro não dá para nada. Então, vocês estão agindo como essa Noemi. Reclamando, ela deve ter reclamado tanto que o marido deve ter falado, vamos embora daqui. Vamos embora dessa cidade que eu não aguento mais. Vou arrumar um emprego novo, vou querer ganhar mais, porque ela devia ser murmurosa. Então, nós, mulheres, somos as ajudadoras do Senhor, amém? Então, é nós que temos que nos ajudar os nossos maridos, ou até mesmo os namorados, os noivos, a não cometer erros. Na hora que pedir opinião, falar, vamos orar, querido, não vamos tomar decisão sem orar.
Você já pediu a opinião lá do apóstolo, da bispa, do pastor, do seu líder? Você já falou com alguém, já orou junto com alguém? Vamos orar? Do que tomar uma decisão que mais para frente Deus vai falar que nem Ele falou para Noemi. Quem mandou você ir para lá? Era aqui que eu ia te abençoar. Vai precisar perder tudo para voltar? Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia de Mateus 7, por favor. Mateus 7, 26. Todos acharam? A sua casa tem que ser edificada. Glória a Deus, diz assim, ó, 7, 26, Mateus. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, são comparados a um homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Aonde você tem edificado a sua casa? Sobre a areia? Que qualquer vento venha, sopra, ela cai? Nós temos que edificar a nossa casa através da palavra de Deus. Para quando vir o dia mau, você está preparado e dizer não. Essa situação vai mudar, porque Deus prometeu. Porque existem muitas promessas, mais de 8.000 promessas, que eu vou ser feliz, que eu vou ter uma família feliz. Nós temos que crer nisso. Nós temos que cumprir com a palavra. Né? Noemi não estava edificada, não estava sobre a rocha. Porque quando veio as circunstâncias lá, ela correu. Então, hoje em dia é normal, né? Antigamente falava de uma separação, hoje não. Você ouve uma separação, você fala normal. Você vê uma tragédia na rua, normal. Né? Hoje, antigamente, nossa, Deus me livre de ver alguma coisa na rua. Hoje em dia não, está todo mundo para ficar tirando foto e postando. Os valores mudaram. Por isso que eu falo, os valores mudaram porque quem está regendo não é mais Deus. Hoje é normal, tudo que você ouve, você está cansado de ouvir. Sempre as mesmas notícias, matou, roubou, estrupou. Virou uma coisa normal. E nós não podemos achar isso nada normal. Nós temos que ir contra tudo isso. Nós temos que estar edificada na rocha. Como é que sua casa vai ficar edificada na rocha? Só vir na igreja no domingo? Não. É ter tempo com a palavra do Senhor. Porque só vir no domingo, quando chegar algum problema diante de você, dificuldade, algum pisão no seu pé, na segunda, na terça, na quarta, você vai esquecer tudo que foi pregado no domingo. E vai sair na carne. E vai tomar atitude errada. E vai fazer coisa que não vai agradar a Deus. Vai tomar posição que não vai agradar a Deus. Por quê? Porque não está edificada. Edificação é alimento. Vamos se alimentar. Se nós queremos mudar uma cidade, não é só vir na igreja ao domingo. Igreja não muda ninguém. Quem muda é o Espírito Santo. E para Ele nos mudar, nós precisamos ter comunhão com Ele diária. Eu sempre falo isso aqui no altar. Você tem um amigo fiel, companheiro, leal, que ele está do seu lado 24 horas até a hora que você está dormindo. E você esquece dele, às vezes, às 24 horas. Esqueceu de falar para ele obrigada, vamos comigo, né? Acordar e falar bom dia, vamos lá, vamos decidir, vamos fazer, o que você acha? Será que eu falo isso? Será que eu não falo?
a maioria das vezes que a gente fala, quem já percebeu isso? A maioria das vezes que nós tomamos atitude ou que nós falamos algo que magoou alguém, com certeza não foi guiado pelo Espírito. Sabe? E na hora você sente isso. Faz tum, faz aquele negócio assim que você fala, meu Deus, eu não devia ter falado. Porque ele fala, meu, não era a hora ainda de falar isso. Espera mais um pouco, escuta mais, fala menos, ora mais. Né? E a mulherada gosta de falar, né? O que mais a mulherada gosta de falar é falar. E às vezes fala demais. Eu prefiro ouvir mais. Sabe por quê? Porque aí você ouve, dá tempo de pensar, enquanto a pessoa está, né? Falando tudo, fala tudo. Aí a pessoa às vezes fala, acho que ela deve pensar, nossa, essa bispa não fala nada. E eu fico olhando, e a pessoa falando. Porque eu gosto de pensar, ir para casa, pensar, para depois responder. Sabe por quê? Porque eu posso fazer minha filha pecar. Né? Eu posso dar um conselho naquela hora da minha carne, né? Que ainda não foi guiada pelo Espírito Santo, porque eu me doí por ela, né? Por ser mãe, você vai falar, poxa, fizeram isso com você? Você pode se doer na hora e falar assim, você devia ter feito isso, não, aí já não somos guiadas pelo Espírito, é pela carne. E ali, aquela atitude daquela família foi literalmente guiados pela carne. Eles não oraram, eles não pararam para ouvir a Deus, eles não pararam a falar, vamos se reunir, filhos, pai, mãe, vamos se reunir para decidir se a gente tem que sair dessa cidade para ir para outra. Se a gente tem que se divorciar, se a gente tem que se separar, se a gente tem que largar filho, se a gente tem que parar de orar, se eu tenho que desistir. Vamos orar. Se Jesus desistisse de nós, como que nós estaríamos hoje? Jesus nunca desiste. Por isso que eu falo, a gente nunca tem que desistir de ninguém. Você pode até não gostar, você pode até não andar junto, né? Porque às vezes tem pessoas que te fazem mal estar junto. Vai fazer você pecar. Mas orar por ela, você não pode parar de orar. Sabe por quê? A oração, ela nunca volta vazia. Passa anos, um dia você vai saber que a tua oração teve resultado. Você vai lembrar, puxa, lembra fulano de tal? Ele se converteu. Nossa, ó. Tive uma pessoa que orou por ela. Teve uma mãe que nunca parou de orar. Nunca desistiu de orar por filho. Mas o meu filho faz 20 anos que não sai dessa vida. Mas ela nunca desiste. Pode ser o que for que você está passando. Você não pode desistir. Você tem que crer que Jesus, que é o pão da vida, Ele vai te ajudar. Ele vai te abençoar. Amém? Não podemos ser como Noemi, mulheres amargas. Já imaginou a mulher amarga? Mulher amarga, acho que ninguém quer ficar perto. Né? Deve ser uma mulher que sempre está reclamando de Deus. Né? Que nada acontece, nada muda. Né? Quem já viu mulher assim? Sabe? Aquelas mulheres falam, Deus esqueceu de mim. Deus só abençoa a vizinha é próspera de um lado, a outra do lado. Eu não mudo nada, não acontece nada. A minha casa é assim, meu filho é assim, meu marido é assim. Deus esqueceu de mim. Mas Deus não se esqueceu de ninguém. Amém? Sabe o que Deus quer? Que nós, no meio da crise, sabe o quê? Que a gente tenha restauração. Precisamos ser restaurada, tratada. Porque Ele só vai abençoar depois que nós estivermos verdadeiramente do jeito que Ele quer. Porque se Ele te der agora, você mais tarde não vai saber lidar com a tua bênção. Vai perder.
né? Quando ele começou a restaurar a sorte de Noemi, aí ela entendeu que ela não devia ter saído de lá. Porque ela nem bem chegou, né? Ela foi recebida, todo mundo ficou admirado, ela foi bem recebida e ficou próspera. Ela entendeu que ela nunca deveria ter saído daquele lugar, que ela nunca devia ter desistido da bênção dela. E nós não podemos desistir. Belém é o lugar do nosso Senhor Jesus. Não tinha outro lugar melhor para ela estar. O Salvador nasceu lá. Amém? Então, nós precisamos lembrar. O que será que nós perdemos nesse tempo que nós saímos da posição de Deus? Né? Às vezes saímos da posição do que Deus queria que nós estivéssemos. Às vezes estamos tomando atitudes nas nossas vidas que não é atitudes que Deus queria que nós tivéssemos. E às vezes você está na igreja e fala, puxa, mas por que está acontecendo isso? Eu sou do louvor, eu sou da intercessão, eu sou líder, eu sou pastor, e por que isso está acontecendo? Às vezes, a maioria das vezes, é a tua posição que não está de acordo com aquilo que Deus quer. Amém? E muita gente religiosa quer viver de aparência. Então, fuja da aparência. Viva do que realmente você vive. Sabe o que é aparência? É aquela mulher religiosa que o negócio está pegando fogo em casa, que o bicho está pegando, mas ela está colocando tudo debaixo do tapete. Não resolve nada. Vem aqui, ora, louva, domingo, maravilha. Mas na segunda em diante lá, só Deus sabe o que acontece na casa dela. E vai empurrando as coisas embaixo do tapete e não resolve. E a palavra de Deus diz que não devemos deixar nada de um dia para o outro. Que nós temos que resolver antes do pôr do sol. Não deixe coisas mal resolvidas. Resolva. Pode doer, mas tem que falar. Mas se eu falar, Deus vai dar graça. Você não pode empurrar para o tapete, principalmente os casamentos. Se tem algo no seu marido que te deixa infeliz, fala. Fale mesmo. Porque às vezes ele nem está percebendo. E isso está te ferindo, está te magoando, e vai passando, e você vai julgando a sujeira debaixo do tapete. Nós precisamos voltar para Belém. Limpar, tirar a sujeira. Tirar a sujeira, não viver de aparência, para que todo mundo ache que está bem. Não, ninguém é perfeito. O único perfeito já está lá no céu. Não queira achar perfeição em mim e ninguém que subir neste altar. Amém? Ninguém é perfeito. Que nem eu falo, olhe para Jesus. Não olhe para mim. Olhe para Jesus, porque o que eu vou falar é dele. Não olhe para o que eu vivo, olhe para ele. Porque você pode pegar um dia eu lá na minha casa que eu não estou bem. Né? Você pode pegar um dia lá e eu aposto que a gente não está bem. E aí? Mas eu imaginava que vocês não, vocês têm que ser, né? Não. São pessoas normais, que se apertar, dói. Se der um beliscão aí, dá um beliscão no seu vizinho aí. Não dói? É assim mesmo. Então, tem hora que você vai pisar no calo do seu marido e ele vai fazer cara feia para você e você para ele. Mas não por isso vai dormir no sofá, tá? Resolve na hora. Não gostei disso, porque disso. Então, você tem que fazer assim, para que eu goste. Entendeu? Agora, escondendo, porque, não, tem que mostrar que eu sou. Não.
você é uma mulher normal, que ele é um homem normal, que cada dia mais Deus vai restaurando, tirando o que está ruim e colocando coisas boas. Amém? Glória a Deus. E outra coisa, não seja uma pessoa na igreja e uma pessoa fora. Né? Eu sou maravilhosa, mas lá no trabalho ninguém me aguenta. Eu sou maravilhosa, mas meus filhos querem mais ficar na rua do que dentro de casa. Então, nós temos, seja você o que você quer, que Deus quer que você seja. Cuide dos seus filhos, educa os teus filhos, para que ele ame o teu marido. Vocês querem que os filhos de vocês amem você e o seu esposo, eles precisam ver o amor em vocês. Se ele vê que vocês brigam, ele não vai amar o marido, que está brigando com a mãe. Meu pai só briga com a minha mãe, ele não vai amar. Uma coisa que o Paulo Vitor falou esses dias para mim, e para você ver como é importante a responsabilidade das nossas atitudes. E eu conversando com ele, porque a gente agora em casa a gente conversa como 3 amigos, né? E a gente conversando de um negócio lá que o Paulo fez, que eu não gostei, eu estava chorando lá, eu chorei mesmo. Eu e eles lá chorando, eu chorei no quarto. E agora, eu estava até falando, depois de velho, eu acho que eu fico mais romântica, eu não sei. E aí eu quero que ele seja também. Aí está uma briga, sabe? E ele não é. Desde que eu conheci ele, ele não é. Aí eu falo, puxa, você não fala, você não manda cartinha. Eu gosto, entendeu? Ele fala, não acredito que você vai começar com isso. Aí eu estava chorando, e aí o Paulinho, pô, mãe, eu não consigo ver o pai desse jeito. Você nunca passou ele desse jeito para mim. Opa! Aí eu falei, entendeu? Na hora, Deus falou, não é coisa que você fala para ele, né? Aí eu falei, é mesmo. Aí eu pedi perdão para ele, para a Gabriela, porque eu falei assim, acho que não tem que ficar falando isso para vocês. Aí eu falei, aí na mesma hora eles foram dormir, aí na hora que eu deitei com o apóstolo nele, falei, aí eu falei tudo o que eu estava sentindo. Você não faz mais assim, você não faz mais assado. Comecei a falar. Ele falou, eu não acredito que depois de velho eu vou ter que fazer isso, fazer... Eu falei assim, mas eu gosto. E se eu ficar jogando para o tapete e não falar? Aí quando ele vai viajar, como é que eu vou ficar? Entendeu? Aí ele vai para o México, como que eu vou ficar? Aí eu vou ficar pior. Porque ele vai ficar 1 mês, às vezes, lá no México. Aí eu vou ficar pior. Então, o Espírito Santo falou, vai agora, que já está deitadinho, né? Na hora que você fizer a concha, você conversa com ele. Aí eu fui lá e falei. Aí ele pedi perdão para ele, que tal? Ele pediu perdão para mim e resolvemos. Então, a gente não pode jogar para baixo do tapete. E também não podemos tomar cuidado que nós falamos. Porque o Paulinho ele nunca tinha visto defeito no pai dele. Isso que eu achei interessante. Ele falou, mãe, eu nunca vi o pai dessa forma, tipo assim, mas com o olho cheio de lagriminha. Eu falei, que lindo. Eu falei, não, filho, mas é que acho que é eu que estou assim, tal. Aí depois conversamos e ele se contentou. Mas eu falei, eu podia estar criando algo diferente no coração do meu filho, assim, de decepção. E eu falei, não, porque senão ele também vai ter uma namorada, né? E eu falei, aproveitei, né? Falei, filho, você tem que cuidar da namorada, ó. Você vê, o tempo passa, mas o romance não pode acabar. Se eu estou brigando com o pai, se eu fiquei chateada por causa disso, é porque o romance não pode acabar. Porque às vezes a gente fica preocupado só com o ministério, e agora com os 2 ministérios, aqui e lá, a gente pode perder aquele brilho que a gente tinha no começo. Então, eu estou reivindicando algo, não é mal. Então, ele compreendeu. Então, o que eu aprendi com isso, com o Espírito Santo,
que se nós queremos uma família curada, uma igreja curada, nós temos que curar a nossa família. Seja qualquer coisinha. Não pode deixar para lá, não pode deixar assim, tem que ser transparente. Não pode guardar para você, porque se eu falar vou chatear. Não, a gente tem que falar. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Feche teus olhos agora. Oração. Vamos orar. Senhor meu Deus, repete comigo. Senhor Jesus, eu estou na tua presença e peço perdão, Senhor, por ter buscado minha alegria, meu sustento em Moabe. Hoje eu volto a buscar a minha alegria na casa do pão. Me ajuda a crescer no seu conhecimento e me dá fome e sede de ti. Ajuda-me, Senhor, a não mais ficar só nos entretenimentos que me roubam o meu tempo de ficar com o Senhor. Eu quero me ocupar e estar à sua disposição para a tua obra. Ajuda-me, com simplicidade, a desfrutar de tudo que eu tenho, como fosse muito. Porque no pouco é que o Senhor vai nos colocar no muito. Perdoa-me, Senhor, e me ajuda, não só na igreja, mas no mais secreto do meu quarto, a buscar a tua presença. Que eu seja a casa do pão. Amém? Dê uma grande salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Você faz, é sempre assim, Deus é tremendo. Se prepara o esboço, Deus muda tudo. Né? Não tem jeito. Glória a Deus.